Olá, boa tarde a todos e a todas. Vamos dar sequência aqui ao nosso assunto de concordância nominal. Né? Ontem eu dei para vocês as regras de concordância mais gerais, né? Como é que funciona a concordância nominal, né? Os termos aí periféricos que concordam com o substantivo, primeiramente, né? Ou um pronome ou um numeral substantivo. E todos eles devem concordar em gênero e número com ele. Né? Masculino e feminino, singular e plural. A gente viu alguns casos específicos, né? E anexo, incluso, né? Alguns outros casos. E hoje a gente vai ver o restante, né? A grande parte que a gente tem dúvida na hora de fazer a concordância, tá bom? Então, primeira coisa que eu quero fazer com vocês é que a gente vai aprender algumas expressões, né? Da concordância nominal com é preciso, é necessário, é bom, é proibido e expressões equivalentes. Então, como é que a gente faz com essa concordância? Então, tem algumas placas aí, né, como vocês estão vendo, né, aqui à esquerda a gente tem é proibido a venda de bebidas alcoólicas. Será que está correto é proibido a venda ou deveria ser é proibida a venda? Tem outro daqui do lado, né, no meio aqui, é proibido o uso de capacete. Embaixo a gente tem é proibido entrar na piscina e o outro tem é proibida a entrada. Então, como é que é o correto da concordância nessas expressões é preciso, é necessário, é bom, né? Aí do lado direito tem 6 expressões, né? Que elas são idênticas, só muda algumas partes da frase, né? E aí eu queria saber de vocês, eu vou ler essas frases e vocês vão me dizer quais delas, para vocês, se vocês fossem analisar hoje, quais dessas frases estariam corretas. Então, vocês anotem aí no papelzinho, em algum lugar, e digam para mim, é a 1, a 2, a 4, é a 5, a 6, pelo que vocês conhecem, tá certo? Vamos começar? Então, antes de dizer a regra, eu quero que vocês me digam se vocês já conhecem. Então, vamos lá. Primeiro é proibido entrar sem capacete. Vocês acham que está correta essa construção? É proibido entrar sem capacete? Acho que sim. Vocês acham que está correto? Vão anotando aí o gabarizinho de vocês. É proibida entrar sem capacete. É proibida entrada sem capacete. Vão dizendo aí, botando aí a resposta de vocês aí. Eu vou lendo aqui. É proibida a entrada sem capacete. É proibido entrada sem capacete. E é proibido a entrada sem capacete. Aqui tem gente que colocou 1, 4 e 6. Alguns colocaram aqui 1 e 6. É o seguinte, 1 e 4, a maioria acertou 1 e 4, né? Só que aí erraram a última. Quando a gente tem essas expressões é proibido, é necessário, elas vão concordar com o feminino se a palavra que ela estivesse identificando for uma palavra feminina e ela vier com artigo feminino. Então, é proibido entrar, a primeira está correta por quê? Porque entrar não tem gênero, não é isso? Entrar é um verbo. Então, é proibido entrar, ok. Como seria é proibido fumar, também. Então, proibido seria a forma neutra, né? Entre aspas. Então, só mudaria se fosse feminino com artigo. É proibida entrar, está completamente errado, né? Até porque proibido só viraria proibida se a palavra fosse feminino e tivesse com artigo. Na terceira, é proibida entrada, esse proibida só iria para o feminino, esse proibido só viraria proibida se a entrada tivesse com o artigo quê? A.
Então, é proibida entrada, está errado. Mas é proibida a entrada, está correta. Entenderam? Então, a gente só muda essas expressões. É necessária, é boa, é precisa, só vai para esse feminino, caso a palavra que ela se refira for feminina e tiver o artigo a. Então, até agora, vocês acertaram 1 e 4. A 5 também está correta. Por mais que entrada seja feminino, né, uma palavra feminina, mas ela não está com o quê, gente? Com o artigo, nenhuma palavra que determine que ela é feminina. Então, pode ser um artigo, artigo a, ou artigo uma, né? Os pronomes vários, muitas, tanto que ela esteja definida. Então, a 5 também está correta. E a 6 está errado porque se eu tenho a entrada, se eu digo é proibido a entrada não está determinado, a entrada, então teria que ir para o feminino. Então é simples. É necessário, é bom, é proibido, é preciso. Só vai para o feminino se a palavra que ela se referir for feminina e tiver artigo a. Então vamos ver aqui esses exemplos das placas, né? Aqui, ó. É proibido a venda. Tá vendo aqui, ó, no lado esquerdo, aqui em cima. A venda não tá com o artigo aqui, gente, definindo ele. Então, a expressão é proibido, tem que concordar com ele, deveria ser o quê? É proibida a venda, porque venda é feminino e tá com o artigo a. Aqui, ó, é proibido o uso de capacete. Tá correto ou não tá? É proibido o uso do capacete. Tá correto ou não? O uso é masculino, proibido continua masculino. Não tem problema nenhum. Só vai para o feminino, nesse caso aqui, ó. A entrada. A palavra entrada tem o artigo que define ela, então faz com que proibido vire proibida. Se aqui não tivesse a palavra, aqui nessa placa aqui embaixo, ó, perigo é proibida a entrada. Se aqui não tivesse esse artigo a, estaria errada se fosse é proibida entrada. Não, é proibido entrada. Só iria para o feminino se tivesse um artigo feminino. Aqui nessa do lado esquerdo, é proibido entrar, proibido continua no masculino, porque entrar é um verbo, e verbo não tem gênero. Tá certo? Tranquilo? Deixa eu descartar aqui essas... Vamos lá. Então, a regra é essa, né? Então, as expressões é preciso, é necessário, só vão para o feminino se tiver uma palavra feminina com uma palavra determinante, tá certo? Se não, continua no masculino. Então, ó, se não tiver nenhum elemento determinante ou for um verbo, continua no masculino. Ó. Aqui, ó. Deixa eu botar aqui um marca-texto, ó. Botar de outra cor. Ó, é preciso força. Força é feminino, mas não tem o que, gente? O determinante, que no caso aí seria um artigo. Então, continua no masculino. Então, é preciso força para trabalhar e estudar. É necessário segurança para se viver bem. Por mais que segurança seja feminino, não tem um elemento que, gente, determinante. Certo? É bom plantação de erva cidreira para afugentar formigas. Plantação é feminino, mas não vem com artigo. Tá? Água é bom. Quando eu digo água é bom, água, por mais que seja feminino, mas ele não está determinado. Se a frase fosse a água, seria a água é boa. Como aqui em cima, é boa a plantação. Como aqui também seria é necessária a segurança. E em cima seria é precisa a força. Tudo bem? Todo mundo entendeu que só vai para o feminino se a palavra que estiver determinada a ela for feminina e estiver com o artigo definido ou outro elemento que vai determinar ele. Então, aqui embaixo, ó, é proibido entrada. Não tem artigo, não tem nenhum elemento determinante, continua no masculino. E é proibido fumar, verbo também é uma palavra que não tem gênero.
Já as palavras que têm um elemento determinante vai concordar em gênero e número. Ó, bombeiros. Bombeiros aqui está determinado que são vários bombeiros. Então, se é bombeiros, vai concordar. Ó. Seriam precisos vários bombeiros. Se fosse só bombeiro sem o vários, ficaria como? Seria preciso bombeiros. Tá certo? Então, só varia se o elemento que vier depois vier com algum elemento determinante. Tá bom? Ó, compreensão feminino, massa. Mas eu estou determinando, ó, a compreensão. Se está determinado, vai concordar. É necessária a tua compreensão. Se nessa frase não tivesse a, nem tua, se fosse só compreensão, seria é necessário compreensão. Tá certo? Plantação, mesma frase de lá, ó. Plantação. Se tem um artigo a, vai concordar. Então, é boa a plantação. Se não tivesse o artigo, seria é bom plantação de evasegreiro. Tá? Mesma coisa quando ele diz assim, gente. Escola é bom. Todo mundo deve frequentar. Agora, a escola é boa. Eu já estou determinando qual é a escola. Então, se determina, tem que concordar. Ó, a água é boa para a saúde. A água, o determinante A, faz com que vá para o feminino. É proibida, não é só a entrada, é a entrada. Se tem artigo, vai para o feminino. É expressamente proibida a entrada, mesma coisa. A entrada está com o artigo aqui na frente, vai determinar. Tranquilo, gente? Beleza? Quando é que a gente vai usar essas expressões? Na redação, por exemplo, tá? Você vai dizer assim, é necessário, se você for escrever lá na conclusão, é necessário é necessário a saúde pública melhorar, né? Se você vai colocar é necessário, você vai dizer é necessário a melhoria da saúde. Vê, se você disser é necessário a melhoria da saúde, você tem que botar é necessária, porque a melhoria está determinada. Agora, se for só é necessário melhoria na saúde, aí fica no masculino porque você não determinou, tá bom? As expressões só e sóis, essa aí todo mundo sabe. Só, ele vai ser adjetivo, lembrando a vocês que toda palavra, quando ela pode ficar variável ou invariável, depende se ela é um adjetivo ou se ela é um advérbio, tá? Lembrando que quando é adjetivo, vai variar. Quando é advérbio, não varia. Deixa eu botar uma coisinha mais clara que está atrapalhando. Se é adjetivo, varia. Se é advérbio, logicamente, não varia. Certo? Então, ó, o só, ele vai ser adjetivo. Quando ele é adjetivo, quando é que ele é adjetivo? Quando ele significa sozinho. Quando ele significa sozinho, solitário, único, aí ele vai concordar. Por exemplo, eu estou só. Vocês estão sós. Nós estamos sós. Os alunos estavam sós. Só aí no sentido de sozinho. Então, ele concorda em número com a palavra que ele se refere. Aqui os exemplos, eles estão sós. Outros estão sós, como tu, mas presos a uma inibição ou a indisciplina. Sabia cozinhar, arrumar a casa e servir com eficiência a senhor só. Ao senhor solitário, né? Sozinho. Então, só, quando indica sozinho, solitário, é um adjetivo e varia. Quando ele é advérbio, ele é invariável. Lembra que toda vez que ele é advérbio, ele é invariável, porque os advérbios é uma classe. O advérbio é uma classe de palavra que não varia.
E aí é diferente. Em vez de significar sozinho, significa somente e apenas. Por exemplo, ele só falou bobagens. Esse só aqui, ele somente falou bobagem. Se essa frase fosse eles, continuaria sendo só. Eles só falam bobagens, tá? Só vai para sós, ele só vai variar para sós se ele significar sozinho. Ó, só não sai de moda quem está nu. Então, somente não sai de moda quem está nu. Apenas não sai de moda quem está nu. E o último, vende-se uma cama de casal usada uma noite só. Quer dizer, uma noite apenas. Tranquilo? Então, só vai para o plural, caso ele signifique sozinho, único, solitário, né? Porque ele é um adjetivo. Conhece essa música aí de Rogerinho? Só você. Posso botar para a gente ouvir? Pode. Eita, cuidado, viu? Tem gente aí ruendo que eu já estou percebendo. Para a gente ver o uso numa música, né? Do só. Então, vocês vão me dizer se esse só da música é um adjetivo, um advérbio, quer dizer, ele significa sozinho ou apenas, tá certo? Deixa eu botar aqui. Então, vocês vão me dizer se significa sozinho ou apenas. Já tem gente chorando, né? Eita, pau. Então, vocês vão me dizer aí, eu vou fechar o áudio aqui, tá certo? Se esse só daí é só de sozinho ou só de somente apenas, tá bom? Minha vida chora, querendo te ver. Fica mais um pouco aqui. Não precisa dormir, ficar mais um segundo só pra gente amar. Sua melhor posição, dá muito tesão. Se envolve, nega, e não para. Hoje eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava. Rebola, vem, rebola. Vou te machucar daquele jeito que tu gosta. Vem, rebola, vem. Quando você vai embora, minha vida chora, querendo te ver. Fica mais um pouco aqui. Não precisa dormir, ficar mais um segundo só pra gente amar. Sua melhor posição, dá muito tesão. Se envolve, nega, e não para. Hoje eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava. Rebola, vem, rebola. Vou te machucar daquele jeito que tu gosta. Vem, rebola, vem, rebola. Vou te machucar daquele jeito. Então, gatinha, só você sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar. Gatinha, só você tem meu coração. Vem me dar tesão devagar, gatinha. E aí, esse só aí da música é só de somente ou só de sozinho? Somente. Somente você, né? Então, na música aí, esse só significa sozinho, tá certo? Então, tá, deixa eu escutar mais um pouquinho de música, mas depois a gente escuta mais. Eita, olha aí que tá chorando já aí. Ave Maria, o povo chorando danado. Vamos lá, continuar. A gente tem outra música aqui, pra gente analisar aqui também, que é a música Meu Mel. Alguém conhece aqui Zé Vaqueiro? Maria, minha cara. Amo. E aí, na música de Zé Vaqueiro, né, essa música Meu Mel, ele fala, tem aqui ó, o texto, né, da música, ele diz assim, meu mel, não diga adeus, que eu tenho tanto medo de ficar sem o seu amor e para sempre ser um ser só. Esse e para sempre ser um ser só
é um ser sozinho ou um ser somente? Sozinho. Sozinho, né? E se no caso aí fosse, se ele estivesse falando não só dele, tivesse, por exemplo, e nós temos medo, aí seria o quê? De sermos um ser sós, né? Seriam sós, concordando aí com nós, né? De ser sós, de nós sermos sós. Então, no primeiro caso, só você aqui nessa música de Rogerinho, né? É uma música, no trecho dessa música, esse só significa somente, e nesse aqui significa sozinho, tá? Vocês querem escutar Zé Vaqueiro um pouquinho? Querem ou não querem? Quero. Vamos embora. Eita, agora acho que não... Ah, tá aqui. Vamos embora escutar um tiquinho de... Comprar uma viagem é maravilhoso e pagar com desconto também. Aproveite agora os preços incríveis e descontos com muitas facilidades de pagamento. Com tranquilidade e pode... Eita, isso aí, só imagina isso aí numa formatura, imagina, hein? Na formatura da gente aí, Zé Vaqueiro. Vamos embora. Exatamente. Então, vamos lá, né? Então, a gente aprendeu que só, né? Existe só enquanto adjetivo, né? Que aqui seria na música de Zé Vaqueiro. E para sempre ser um ser só, aqui no sentido de um ser sozinho, né? E na música de Rogerinho, aí seria somente, tá bom? Vamos lá. Uma questão interessante. Existe uma expressão a sós, tá? E a palavra a sós, ele é invariável. Lembra que a gente viu anexo, ele varia, mas em anexo não varia, lembra? A sós é a mesma coisa. Quando eu uso a expressão a sós, não existe a só existe a sós no plural, então ele é invariável. Então aqui, ó, eles ficaram a sós na sala, enquanto a festa acontecia, eles ficaram a sós na sala, enquanto a festa acontecia. Então, esse a sós aqui, ele é invariável. O casal ficará a sós na praia, né? E, ó, amigo João Brandão disse pausadamente um homem quando ficaram a sós. Então, a gente sempre diz isso, né? Nós ficamos a sós, né? Nós jantamos a sós. Essa expressão, ela é invariável, tá bom? Vamos lá agora para meio. Vou botar uma coisinha aqui. Ó, meio, gente, preste atenção, pelo amor de Deus, nessa parte, tá? Eu já vi muita menina dizendo assim, hoje eu tô meia cansada. Ou a porta está meia aberta. É simples essa questão, tá? Então, para a gente diminuir esses problemas de concordância, a gente tem que lembrar que meio tem duas funções. Quando ele é numeral, que ele indica metade, é bem simples. Quando ele é numeral, que indica metade, ele é adjetivo. Então, ele tem que variar, tá aqui na letra B, aqui, ó. Então, meio pacote de biscoito, meia bolacha. Certo? Meio pedaço, meia barra. Quando indica metade. Quando uma pessoa diz que está meio cansada, uma mulher diz, eu estou meio cansada, ela não está metade cansada, né? Ninguém tem um pedaço pela metade cansado, né? Cadê? Ninguém é metade cansado, tá? Então, quando indicar metade, você vai variar. Então, ó, é meio-dia e meia. Por que se fala meio-dia e meia? Porque se você botar meio-dia e meio, vê, meio-dia e meio de quê? Meio-dia e meio é um dia. Não é não? Vê, se eu disser assim, meio-dia e meio, é meio-dia mais meio-dia, vai dar um dia inteiro.
Então, é meio-dia e meia, porque esse meia é de meia hora, que são 12h30. Ele comeu meio bolo sozinho, metade do bolo, ele é adjetivo. Na receita, você deve usar meia laranja. Então, meia aí no sentido de quantidade, de metade. Aí você pode variar. Mas se for um advérbio de intensidade, como ele é advérbio, ele não vai o quê? Variar. Lembrem sempre disso. Quando ele tem função de advérbio, todas as palavras, quando tem função de advérbio, não varia, mas varia quando for adjetivo. Então, quando diz assim, ando meio distraída ultimamente, esse meio não é metade distraída, ninguém está metade distraída. Estou um pouco, é a intensidade, meio é um pouco é advérbio, então não pode ser ando meia distraída, tá? Sentava calado, com a cara meio triste, um ar sério, um pouco triste, então meio aí da ideia de um pouco. Vocês acham que a gente diz a porta está meio aberta ou meia aberta? Como a gente deixa a porta assim, sem fechar totalmente? A gente diz a porta está meio aberta ou meio aberto? Responda aí. Eu acho que pode ser calma. Eu acho que pode ser meia aberta porque ela está metade aberta. Pronto. A porta, ela só estaria metade aberta se ela tivesse um rasgão no meio dela e ela estivesse aberta. Né? A porta, ela não está metade aberta. A porta, ela não fica... A porta é o objeto. Ele não, a gente não diz que está metade aberta. Não tem uma régua para dizer que é metade. A gente diz que quando a porta está meio aberta, a gente não quer dizer que ela está metade aberta. Ela quer dizer que ela está um pouco aberta. Quando ela está toda aberta, a gente diz que ela está completamente aberta. Mas meio aberta é um pouco aberta. Como eu digo, eu estou meio cansado, eu estou um pouco cansado. Não se mede metade aí, tá certo? Então, a porta está meio aberta, não é metade da porta, entenderam? É um pouco aberta, tá certo? Hoje eu acordei meio surdo, um pouco surdo. Hoje eu acordei meio surda, um pouco surda. Surda vai para o feminino porque ele é adjetivo, mas meio é advérbio de intensidade. Essa música aqui também de Tarcísio do Acordeão, vocês conhecem? Tarcísio do Acordeão? Sim. O nome da música é Meia-Noite, né? E lembrando que esse meia aí é metade ou é um pouco? Ou Metade. Metade, porque é metade da noite, por isso que varia, tá certo? Então, a gente só vai variar de meio para meia, ou meias, ou meios, se tiver ideia de metade. Quando a gente vai fazer, por exemplo, uma receita, e diz assim, meia colher de sopa, não é assim? Meio quilo de trigo. Esse meio e esse meia indicam metade. Mas meio pode indicar um pouco, né, não completamente, como advérbio de intensidade. Tá bom? Vamos escutar um pouquinho dessa outra sofrência aqui agora. Tem gente aí que tá sofrendo, viu? Mas, acho que eu não botei o link dela aqui, não. Vamos ver só a letra aqui. Né? Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro. Meia-noite estou aí em ponto. Então, ele está falando do horário, né? Meia-noite. Então, aí é metade da noite, né? Cadê? Não vou fechar essa porta. Tô chorando aqui. E aí, querem que eu bote a música ou não? Bota ou não bota? Eita, que povo aqui tá. Deixa eu botar aqui. Vamos lá. Fazer aula um pouquinho diferente, né? A gente escutar uma musiquinha, não custa nada, a gente pode analisar a língua de várias formas, né? Essa aqui é para quebrar o coração, viu? Grande sucesso! Isso é mais um, viu? Alô, meu parceiro Zé Malhada!
sonho. É pra tocar no paredão. Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro. À meia-noite tô aí em ponto, daquele jeito que a gente se amar. Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando, e você sabe ficar disfarçando o seu marido não notar. Eu sei, você tava carente, hoje já me falou. Eita, pau. Tem gente aqui dizendo que isso é bom para escutar lá, limpando a casa. Eita, pau. Eita, povo chorando danado. Só tem uma questãozinha, sabe, sobre essa música. Eu também coloquei ela por uma questão, tá? Tem um errinho de ortografia aí nessa música, né? Nessa palavra meia-noite. Meia-noite, como horário, tem que ter hífen. Tá? Então, meia-noite aí precisaria ter um hífen, né? Porque um horário. A gente usa meia-noite sem o hífen quando a gente está falando sem ser o horário. Por exemplo, eu trabalhei durante meia-noite, quer dizer, metade da noite. Aí não precisa de hífen. Mas o horário meia-noite precisa de hífen, tá certo? Vamos lá. Então, aqui eu botei os exemplos que eu tinha falado para vocês, ó. A porta meio aberta, porque a porta ela não está metade aberta, ela está um pouco aberta. Aí é um advérbio de intensidade. Uma mulher aí cansada diz, eu estou meio cansada. Então, como eu já falei para vocês, o fixo de uma palavra ela ser masculina, a variação aí para o feminino no português. Então, só vai para meia se indicar metade, tá bom? Muito e bastante. Veja. Muito e bastante. A regra é a mesma, tá? É simples, né? Tem regra, mas a gente já sabe usar. Se eu disser assim para vocês, gente, eu tenho muitos alunos. Esse muito está correto no plural? Eu tenho muitos alunos? Sim. E se eu disser assim, eu gosto muito dos meus alunos? Aí eu não botei mais muitos, eu botei muito. Eu gosto muito dos meus alunos. Também tá tranquilo? Sim. Só que um foi para o plural e outro não foi. É simples. O que vai para o plural, ele indica quantidade. Ele é um adjetivo, né? Ou também a gente pode dizer que ele é um pronome indefinido. Ele indica quantidade. Então, eu tenho muitos alunos, é quantidade. Eu tenho muitas alunas, quantidade. Tá? Na festa havia muitas pessoas, e se indicar quantidade, ele vai variar, que está aqui na letra B. Ó. Naquela classe, há bastante... a mesma coisa é o bastante, tá certo? Se você trocar na frase bastante e na frase couber muito, deixa ele no singular. Se quando você trocar bastante e virar muitos ou muitas, é porque bastante vai para o plural. Por exemplo, eu tenho muitos alunos, não virou muitos? Então, se eu for trocar por bastante, se muito está no plural, vai ficar como? Eu tenho bastantes alunos. Então, bastante vai para o plural também se indicar quantidade. Tá certo? Como aqui os exemplos. Ó. Naquela classe A, bastantes ou muitos rapazes. Se indica o que aí? Quantidade. Então, vai para o plural, ele vai variar. Ele flexiona assim. Bastantes ou muitas pessoas estavam presentes no show ontem. Então, muitas ou bastantes pessoas indica a quantidade e vai para o plural. O Brasil precisa de bastantes ou muitos políticos de bem. Vai para o plural. Agora, se ele for advérbio de intensidade, como tem aqui em cima, tá? Muito, né? O contrário de pouco. Muito e pouco é uma intensidade. Deixa eu botar aqui, peraí. Ó, é um advérbio de intensidade, ele não vai variar, como todos os advérbios não variam.
Ele ficou bastante preocupado e ele ficou muito preocupado. Se aqui fosse eles, a mesma coisa. Eles ficaram bastante preocupados ou muito preocupados. O preocupado vai para o plural porque ele é adjetivo, mas o bastante e o muito aí é o contrário de pouco. É um advérbio de intensidade, não vai para o plural. Os pós-graduandos e pós-graduandos estudaram bastante, ou estudaram muito, né? Mas graduandos não está no plural, sim, mas não são muitos graduandos. Eles estudam muito. Muito aí ele vai mudar um verbo e não um nome. Sua mãe ama bastante ou muito você. Não duvide disso. Então, tiver dúvida, é só substituir bastante por muito. Se for para o plural, bastante também vai. Aí, ó, nós temos aí... queria fazer uma pergunta a vocês. Uma Fanta muito diferente é advérbio, ele vai... e esse muito, ele é um advérbio ou é um pronome? Esse muito aí dá ideia de intensidade ou de quantidade? Ele é um advérbio. Tanto que se Fanta tivesse no plural, por exemplo, 2 Fantas, muito ficaria igual. Duas Fantas muito diferentes. Diferentes é para o plural, porque é um adjetivo, mas muito, como um advérbio de intensidade, ele continua com muito, tá bom? No singular. A mesma coisa aí se você fosse trocar por bastante. Ficaria uma Fanta bastante diferente, não ia para o plural. Agora aqui, vocês estão vendo que nessa bastantes aqui, ó, está no plural. Alguém podia me dizer por quê? Por causa da palavra que antecede ela. Isso, porque ele aqui, bastantes aqui concorda com quem? Com vastidões. É porque ela está invertida, né? Entre mim e mim, há vastidões bastantes para navegação dos meus desejos. Então, há vastidões muitas, quer dizer, há muitas vastidões. Há bastantes vastidões. Bastantes aqui indica quantidade, quer dizer, a quantidade de vastidões. Só que para a gente fica estranho, a gente sempre bota normalmente o bastante ou muito antes da palavra, né, do substantivo. Mas se você for falar direitinho, há bastantes vastidões, quer dizer, há muitas vastidões. Então, bastantes aqui é um pronome indefinido, tá? Ele vai variar, tá bom? Todos esses casos agora que eu vou falar para vocês, menos a olhos vistos, alerta e pseudo, eles sempre são invariáveis, não existe ele de outra forma, porque eles são advérbios. Por exemplo, menos é um advérbio de intensidade, mais e menos, ou pode dar ideia também de quantidade. Se é um advérbio, menos não existe, só existe menos, tá? Talvez você não sabia que existia isso, mas não sabia o porquê. Não existe menos, porque menos aí é um advérbio, e advérbio não varia. Por mais que aqui tenha moças, garotas, confiança, que é feminino, terra, que é feminino, não importa. Gente, não importa. Menos sempre vai ser menos, porque é um advérbio. Só você trocar por mais. Na classe, há menos moças que rapazes. Existe alguma variação de mais? Existe mais e mais, por exemplo? Não, mais só existe mais, então só existe menos. Então, nessa mesma frase, podia ser, na classe, há mais moças que rapazes. Né? Então, menos sempre é menos, porque ele é um advérbio. As garotas são menos reconhecidas do que os rapazes, mais amor e menos confiança. Devora-se a infeliz mísera gente, e depois reduzida a menos terra. A cidade, aliás, está parecendo mais civilizada, com menos gente, e aí vai. E não aceito menos de vocês, tá bem? Então, não existe menos, tá bom? É só menos. Aí nós temos uma propaganda do Fini. Quem aí gosta de um docinho, de um Finizinho, né? Aquelas dentaduras ou aquelas cobrinhas.
né? Então, tem aí a propaganda, ó, menos cara feia, mais cara fim. Então, ó, por mais que cara seja uma palavra feminina, mas não existe menos, só existe menos. E menos é o contrário de mais, que são advérbios de intensidade. Tá bom? A olhos vistos. A olhos vistos é uma expressão interessante, tá? Até tem pessoas que colocam na redação também como uma palavra mais rebuscada. A olhos vistos significa visivelmente. Por exemplo, você emagreceu a olhos vistos, quer dizer, você emagreceu visivelmente. A olhos vistos não existe a olhos vistas, nem a olhos vista. Ele é invariável porque ele é um advérbio de modo. Tá? Então, ele não varia. Então, ó, o dinheiro inflacionado desaparece a olhos vistos. Lúcia envelhecia a olhos vistos. A situação daquele setor vem melhorando a olhos vistos. Ele engordava a olhos vistos. O país se desenvolvia a olhos vistos. Então, se você quiser colocar diferente, em vez de falar visivelmente, você pode colocar a expressão a olhos vistos. Aqui, ó, para vocês verem que existem, né, realmente essas expressões. Eu peguei aqui um trecho, né, de Jó, né, 32, versículo 21, que diz assim, ó, desaparece a sua carne a olhos vistos, e os seus ossos que não se viam agora aparecem. Então, desaparece a sua carne a olhos vistos, quer dizer, desaparece visivelmente. Então, a gente está vendo aí essa frase muito interessante, né? Uma frase bíblica que a gente que tem sempre uma linguagem mais rebuscada, né? Mas com uma linguagem bíblica, nós estamos vendo aí olhos vistos, né? Que é a mesma função da palavra visivelmente. Então, desaparece a sua carne visivelmente, quer dizer, a olhos vistos, né? Que todo mundo percebeu. Aqui é uma página, né? Que houve uma denúncia de uma área devastada, né? No norte do Brasil, né? Nas terras do Xingu. E a chamada era, ó, roubo a olhos vistos. Quer dizer, o roubo era feito na frente de todo mundo, para todo mundo ver. Invasões e grilagem de terras aumentam em terras indígenas do Xingu. Aqui embaixo, né, nessa página BBC Amazonas, Paulo Coelho fala sobre o estado que o Brasil está lá fora, né, internacionalmente, em que todo mundo está menosprezando o Brasil, né, tirando o Brasil de chacota por tudo que está acontecendo politicamente aqui. E a manchete da reportagem aqui embaixo, ó, Paulo Coelho diz que o Brasil está se desintegrando a olhos vistos. Então, quer dizer, não é escondido nada, é visivelmente. Então, só para vocês verem que essas frases, essas expressões, elas usam, né? Tanto aqui, ó, no texto bíblico, numa reportagem, num texto denunciativo. Então, a olhos vistos é uma expressão que se usa muito. A palavra alerta. A palavra alerta, ela também é um advérbio. É o modo que você vai estar. Então, eu estou alerta, nós estamos alerta. Tá bom? Então, alerta não varia para alertas. Tá? Lembrando que a gente está falando aí alerta não como substantivo, tá? Diz assim, os alertas estavam ligados. Aí é substantivo, é outra coisa. Eu estou falando quando a gente fala como complemento. Então, ele é invariável. Antes ouvido a revolta da cidade, estiveram mais alerta. Né? Significa em prontidão, sempre pronto, né? Como aquele valor de interjeição. Fique alerta, né? Como se fala muito nas questões militares. 2 sentinelas sempre alerta. Então, não é alertas, por mais que seja 2 sentinelas, mas alerta é o modo como ele estava e não quem ele era. Então, é um advérbio de modo. Na porta dos bancos, os seguranças ficaram alerta. Devemos ficar alerta a todos os riscos de assalto aqui na rua, tá bom? E a última desse bloco é pseudo. Vocês já ouviram, eu vou falar um pouquinho lá na frente, essa expressão pseudo em algum canto?
na escola ou em Em alguma biologia, professor. em biologia, que é o Falso, né? pseudofruto, não é isso? Isso. Isso, Falso fruto. exatamente. Então, pseudo é uma palavra, né, que aí se une como em outra palavra, que significa falso. Então, a palavra pseudo, ela se une com a palavra, tá? E ela não vai para o plural, tá? Então, ela é sempre advérbio, tá? É uma forma de agir. Então, pseudofruto, pseudo-homem, pseudo-mulher, não vai variar porque ele é um advérbio, tá bom? Significa falso. Todos que estão aqui não passam de pseudo-especialistas, quer dizer, falsos especialistas. Os pseudo-artistas foram um fracasso do filme. O pseudo-pintor julgava-se um mestre. Aí, sabendo disso, eu peguei aqui uma reportagem da Super Interessante. Vamos ver aqui um assunto agora interdisciplinar, né? Vamos agora falar de biologia, de botânica, né? Aí uma reportagem Super Interessante respondendo a uma pergunta, né, do leitor: tomate é fruta? Aí o texto diz assim, ó: sim, ele é. Não só o tomate é fruta, como a berinjela, a abobrinha, o pepino, o pimentão e outros alimentos que nós chamamos de legume também são, né? Também são frutas. Fruta é o ovário amadurecido de uma planta, onde ficam as sementes. A confusão acontece porque nós somos acostumados a chamar as frutas salgadas de legumes. Se você acha que sua vida foi uma mentira até agora, saiba que existem também alimentos que nós chamamos de fruta, mas não são frutas. Chama-se de pseudofrutos. Aí vem a palavra que eu estava comentando, né? Estruturas suculentas que têm cara e jeito de fruto, mas não se desenvolve a partir do ovário da planta, como as frutas reais. A fruta, ela é fruto vem de um ovário. É o caso do morango, do caju, da maçã, da pera e do abacaxi, entre outros. Né? Então, pseudofruto aí é só para a gente uma curiosidade, né? Não parece fruta, mas é. O tomate é uma fruta, a berinjela é uma fruta, pimentão, abobrinha e pepino são frutas, né? São pseudofrutos. E o que parece ser fruta e não é, morango, o fruto do morango são aquelas sementinhas do morango, né? Caju é um pseudofruto, o fruto mesmo é a castanha, né? A maçã, o abacaxi e o figo, tá bom? Então aí só um exemplo, uma curiosidade. Minha vida toda foi uma mentira. Mas aí ele explicou aqui, porque a gente tende a chamar só o que é doce de fruta, né? Mas aí tem uma explicação para ser chamado de fruta, tá bom? Vocês sabiam que existe suco de tomate? É porque a gente come tomate na salada, com sal, mas se toma suco de tomate, tá? A expressão haja vista. Não é nojento, não é gostoso, é porque a gente tem o costume. Por exemplo, gente, vocês sabiam que o caqui é um primo próximo do tomate. Só que o caqui é mais doce que o tomate, né? Mas os dois são frutas, né? Vamos lá, a gente terminar. A expressão haja vista. Essa expressão haja vista, ele é invariável. Não existe haja visto ou haja vistas, não. Ele é sempre haja vista, independente da palavra que venha depois. Você pode substituir haja vista por tendo em vista. Ó, vê, ó. Aqui eu tenho haja vista, tenho os motivos, o desemprego e os problemas. Não importa se está no singular ou no plural, haja vista é sempre haja vista. Haja vista os motivos dados por ele, concordaremos com isso. Substituindo por tendo em vista, ó, tendo em vista os motivos dados por ele, concordaremos com isso. Tá bom? Então, a expressão haja vista também ela é invariável. Não existe haja vistas, haja visto, tá? É sempre haja vista. Tá bom? Caro e barato. É simples. A palavra caro e barato, ela pode ser um advérbio, tá? Quando a palavra caro e barato não for uma característica do substantivo.
e sim um advérbio. Porque, por exemplo, ó, quando eu digo vendeu barato as duas casas, barato aqui não é as duas casas, é a forma como ele vendeu. Você vendeu barato. Então, se você vendeu barato, barato aqui se refere a vender. E vender é verbo. Agora, se eu disser assim, as duas casas são baratas, aí sim. Baratas aí veio de barato, concordando com duas casas. Mas vendeu barato, eu não estou dizendo que as duas casas são baratas, não. É que você vendeu ela de forma barata. Você vendeu ela barato. Então, aí advérbio não vai variar. As joias custam caro. Eu não estou dizendo que as joias são caras. Elas custam caro. Então, caro é um advérbio que vai aí complementar custar. Tá? Mas, e quando ela for adjetivo, né, for uma qualidade do substantivo, vai variar. Comprou roupas baratas. As roupas são baratas. Agora, se eu botasse assim, ó, vê. Comprou barato as roupas. Aí é outra forma. Quando eu digo comprou barato, é a forma que eu comprei. Já, em vez de ser adjetivo, vira advérbio. Tá certo? As joias estão caras, concorda porque é adjetivo. Tá bom? Aí eu quero que vocês me digam, nesses cinco textos aqui, eu vou perguntar a vocês se o barato ou o caro são adjetivos. Na verdade, aqui é tudo barato, né? Se esses barato aí, barato, barata, são adjetivos ou se eles são advérbios. Eu vou botar aqui um númerozinho e vocês vão fazendo um gabarito de vocês aí para me dizer se é adjetivo ou se é advérbio. Por exemplo, isso aqui é o número 1, tá? Número 2, 3, 4 e 5. Então, vejam aí esse barato, que está aí nas 5. Aqui eu tenho barato, aqui eu tenho baratos, barata, barato aqui no 4, e eu tenho barato aqui no 5. Tá? Então, quando eu digo 10 lugares para viajar barato no Brasil, esse barato é adjetivo ou advérbio? Eu estou dizendo que alguma coisa é barata aqui, gente? Estou dizendo que alguma coisa custa barato aqui? Não, eu estou dizendo aqui, ó, que 10 lugares para viajar barato. Barato aqui é o modo de viajar. Você vai viajar barato. Viajar, não existe um viajar que a qualidade dele é barato. É um advérbio, tá? Viajar barato. O 2, deixa eu ver aqui, alguém colocou aqui, ó. Advérbio, adjetivo, adjetivo, advérbio. Vamos ver. Pedro aqui colocou. Então, aqui é advérbio, tá bom? É um advérbio é um modo de viajar. Existe viajar caro e viajar barato. Top 5, carros mais baratos. Barato aqui não é uma qualidade de carro. Carro é um substantivo. O carro, ele é barato. Então, carros baratos, nesse caso, os carros são baratos. Tá bom? Então, aqui é um adjetivo. Tá bom? No 3, roupa barata, descubra agora. Esse 3 aqui é o quê? Adjetivo ou advérbio? Segundo Pedro aqui, Tainá, é adjetivo. Porque ó, roupa barata, barata é uma qualidade de roupa. Então, ele tem que concordar com ela. Então, roupa barata. Tá? Então, aqui também é adjetivo. Tá bom? Como fazer seu produto parecer barato? O produto parecer barato é uma qualidade dele, tá? Não é um tipo, é uma qualidade dele. Se fosse como fazer sua bolsa parecer barata, tá? Isso aqui é um adjetivo também.
Tá? Ó. E aqui no 5, onde comer Foz do Iguaçu barato? Foz do Iguaçu, quando eu digo barato, barato não é que existe Foz do Iguaçu caro e Foz do Iguaçu caro. Onde comer Foz do Iguaçu de forma barata, tipo, é o modo de se comer. Então, não existe Foz do Iguaçu barato e Foz do Iguaçu... esse barato aí é de forma barata. Isso aqui significa que é o modo como você vai comer. Tá certo? Você vai comer barato, em vez de comer caro. Tá certo? Então, barato aqui se refere a comer. Comer. Então, se uma palavra se refere a um verbo, ele é advérbio. Tá certo? Se ele se refere a um nome, ele é adjetivo. Tá certo? Muito bem. Vamos lá. Sobre esses números, né? Milhar, milhão, bilhão, trilhão, eles são substantivos masculinos, tá bom? E seus modificadores têm que concordar com ele. Então, ó, uns 3 milhões de produtores, ó, produtores está no plural, e o numeral não é 3, ó, 3 milhões. Concorda. Os milhares de brasileiras. Brasileiras, plural, então milhares. As milhares de brasileiras. O país cujos milhões de pessoas, não vou dizer cujo milhão de pessoas, cujo milhões de pessoas, então ele concorda, tá? Mesma coisa se fosse bilhões, tá? Cujos bilhões de pessoas, cujos trilhões de pessoas, e 15 milhões de crianças, então, esses milhão, bilhão, trilhão, esse que indica questões numéricas, eles vão concordar. Só que se o número for menor do que 2, você deixa no singular. Por exemplo, 1,1, o da frente não é 1, sempre quando o primeiro for 1, vai concordar com 1. Mesmo que signifique que 1,1 milhão seja muita gente, mas aí vai concordar com o número. Eu falei isso na aula hoje presencial. Então, ó, a presença de 1,1 milhão de pessoas, por mais que aqui tenha pessoas, esteja no plural, e eu sei que são várias pessoas, mas aí, se o número for menor do que 2, e só nesse caso, vai ficar no singular concordando com 1. Então, quando você escuta um jornal, por exemplo, hoje foram vacinadas 1,2 milhão de pessoas. Vocês já viram isso? Se for de 2 para frente, aí é plural. 2 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas, 5 milhões de pessoas. Mas se for menor do que 2, 1,1, 1,4, não importa. Tá certo? Vai concordar com o singular. A presença de 1,1 bilhão de pessoas animou os organizadores do evento. A dívida chegou a 1,4 bilhão de dólares. E o PIB semestral de 1,9 trilhão de reais, mesmo que esteja no plural, tá vendo? Mas o numeral é 1. O numeral 1.000, ele não varia, não digo 2 miles, né? 2 miles reais, é sempre 1.000, né? O que vai concordar são os números e os determinantes que estão perto deles. 2.000 candidatos, então 2 candidatos, 2 pessoas, as noites, tá vendo? As 1.001 noites, os 1.005 dias. Então, ele não varia, mas todas as palavras que estão ao redor dele, os modificadores dele, têm que estar concordando em número e gênero. Tá? Casos especiais. Gente, isso aí é uma coisa que muita gente tem dúvida. O possível ou os possíveis? A gente bota no singular ou no plural. Você que sabe. As expressões o mais possível, o menos possível, o melhor possível, o pior possível, você vai colocar tanto no singular ou no plural. Quem vai escolher é você. Se você botar assim, ó, olhos o mais belos possível. Se você botar o artigo o, você vai usar possível. Então, o mais belos
possível. Ó, o possível concordando com O. Se você botar os mais belos possíveis. Então, você escolhe, tá? O mais possível ou os mais possíveis, o menos possível, o menos possível, os menos possíveis, o melhor possível ou os melhores possíveis, o pior possível ou os piores possíveis. Então, você que escolhe, dependendo do artigo que você colocar na frente, tá? Então, todos estavam o mais atentos possível, eram os quadros mais belos possíveis, concordando com Oz. Esse foi o melhor dos presentes possível, concordando com Oz, tá vendo? Comprei as melhores peras possíveis. Agora, a expressão quanto possível, ela é invariável. Então, sempre vai ser quanto possível. Independente da palavra que vem antes, tá? A expressão quanto possível, ele é invariável. Concordância, gente, é um assunto meio decoreba mesmo, mas tem que entender primeiro, tá? Ó, a expressão quanto possível é invariável. Reunirei tantos alunos quanto possível. Certo? Gente, tô meio gripado mesmo. Reunirei tantos alunos quanto possível. Tranquilo. Então, quanto possível é invariável, tá bom? Vamos continuar. E aí, para a gente terminar a aula de hoje, eu acho que é um problema que todo mundo tem, que é o plural de adjetivos que tem hífen no meio. Vê que coisa doida aí. Então, na regra geral, se eu tenho dois adjetivos juntos, tá? Deixa eu botar aqui. Se eu botar dois adjetivos juntos, só vai variar o último. Então, aqui, ó. Norte-americano, né? Tem dois adjetivos, norte e americano. Aí, cantores está no plural. Então, cantores norte-americanos. Vai botar um S. Norte-americanos são duas... É uma palavra composta. Você poderia botar um S aqui em nortes, mas não pode. Na maioria das palavras, quando tem dois adjetivos, você varia só o último. Só vai botar no plural o último. Então, não existe norte-americanos. Você diz norte-americanos, vai variar só o último. As questões econômico-financeiras, modifica só o último. A publicação abordou os fatores histórico-culturais, modifica só o último. Ao fim do evento, foram assinados acordos luso-franco-brasileiros, quer dizer, acordo feito entre Portugal, França e Brasil. Vai sempre o último. Visitei clínicas médico-cirúrgicas. Só varia a última, vai para o plural. O governo está tentando fechar acordos político-econômicos, só varia o último. Uma observação, né, uma exceção, é quando é a palavra surdo-mudo. Né? Quando alguém é surdo-mudo, os dois vão para o plural. Então, os meninos surdos-mudos e as crianças surdas-mudas. Aí varia tudo, tá certo? Aí vão para as cores. As cores é uma coisa estranha, mas vocês vão entender. Quando os dois termos das cores forem adjetivos, como lá na frente a gente viu, só vai variar o final. Ó. Cabelos, castanho e escuros. Castanho é um adjetivo e escuro também. Comprei 2 vestidos. Então, eu botei, desculpa aqui em cima, cabelos, masculino, escuro, e cabelos, o S, cabelos. Então, variou em gênero e número. Vestido azul claro, só varia o último. Tá vendo aqui, claros e vestidos. Porque os dois, eles são o quê? Adjetivos, tá bom? Os torcedores usavam blusas verde e amarelas. Se é blusas, vai variar o último, amarelas, concordando com blusas. A casca do fruto tem tonalidade vermelho-roxa. Vermelho é um adjetivo e roxo também. Se tonalidade é a tonalidade, vai concordar só roxa. Porque se tonalidade está no feminino singular, roxa também vai para o feminino singular. Navegamos por águas verde e azuladas. 2 adjetivos, varia só o último.
O entardecer pintou o céu de tons amarelo, alaranjados. Tons, então, quando as cores são dois adjetivos, fica igual à regra geral, só varia o último termo. Agora, vê que coisa interessante agora. Vocês sabem que algumas cores, elas são derivadas de um substantivo. Por exemplo, a cor laranja veio da laranja, o substantivo laranja. Cinza, a cor cinza, veio das cinzas da fogueira. Rosa veio da flor. Aí vai. O chumbo, o musgo, o creme, o vinho. Quando eu digo cor vinho, a cor veio do nome de um substantivo. Então, toda vez que tiver alguma parte dessa cor que for derivada de um substantivo, vai ser invariável. Então, você não vai botar no plural, nem botar no gênero, não vai mudar. Ele é invariável. Então, ó, as camisas verde musgo. Musgo é como se fosse aquele lodo, né? Aquele que fica nas superfícies úmidas, né? Então, a camisa verde musgo, as camisas verde musgo, porque um dos elementos aqui veio de um substantivo, ó. Ele cria canários amarelo ouro. Ouro não é um substantivo? Ouro não é um substantivo? Não são dois adjetivos. Ele veio de um substantivo. O ouro virou uma cor. Então, canários amarelo ouro ou canário amarelo ouro. Os ternos cinza chumbo, tanto cinza quanto o chumbo são substantivos, então é que não varia mesmo. Os clientes preferem blusas violeta. Violeta é uma flor, substantivo, então não vai variar. Os tons rosa claro, né, rosa. Foram confeccionados uniformes verde oliva, né? Oliva, vocês sabem que é uma planta, né, que dá oliva, né, a azeitona, né? Os campeões de venda são sapatos marrom café, ó. Café é um substantivo, então não vai variar. E cinza escuro. Então, quando tiver dois adjetivos, varia o último. Quando um deles for um substantivo, né, uma cor que veio de um substantivo, não varia. Tá? E aí, só agora as observações para a gente terminar a aula da gente de hoje. As cores azul marinho e azul celeste nunca variam. Isso aí são as exceções, tá bom? Então, o terno azul marinho ou os ternos azul marinho não vai para o plural, tipo azul marinhos ou azuis marinhos. Tá? Então, azul marinho e azul celeste continuam, ou não variam. A capa do livro tinha tons azul celeste, não varia. Todas as expressões também que tiver cor de mais substantivo também não vai variar. Cor de rosa, cor de safira, cor de café, não vai variar, tá bom? Lembrando a vocês que, se vocês estão vendo aqui, ó, cor de rosa tem hífen, cor de safira e cor de café não tem. Toda vez que uma palavra agora tem uma preposição no meio, um elemento no meio, ele perde o hífen, né? Porque se entende que virou uma palavra não mais composta por hífen. Mas cor de rosa é uma exceção, tá? Continua com hífen. Então, como a expressão vem de cor de alguma coisa, então não vai variar. Então, o vestido cor de rosa, os vestidos cor de rosa, tá? Então, os vestidos cor de rosa estão em liquidação, ela tem olhos cor de safira e comprei sapatos cor de café. Tá? Então, faltam 2 slidezinhos, tá, gente? É um assunto complexo, tá, gente? Mas é interessante porque vocês têm que entender para não fazer a concordância errada. Outra expressão também, infravermelho. O plural é infravermelhos, né? Lógico. Mas ultravioleta é invariável. Então, a máquina ultravioleta, mas as máquinas ultravioleta também. Então, a ultravioleta ele é invariável. Tá? Mas infravermelho vai para o plural. Os raios ultravioleta, porque é um tipo de raio, né? E infravermelhos, então, vê, ó, infravermelhos concorda com raios, mas ultravioleta continua invariável. Tá bom? Quando os adjetivos, né, simples ou compostos, são de cor
e são empregados como substantivos, eles têm o gênero masculino, né? E segue a regra dos substantivos compostos, ó. O azul turquesa é minha cor favorita. Não me agrada o verde, o vermelho e amarelo. Quer dizer, quando você transforma uma cor num substantivo, ó, tá vendo aqui, ó? Tudo que a gente bota um O, um A na frente vira substantivo, ó. O vermelho claro, os verdes escuros, tá vendo? Os amarelos canários. Toda vez que você coloca o elemento, o artigo na frente da cor, sai a concordância relacionada à cor e segue a regra normal dos substantivos compostos, tá certo? E para a gente terminar, quando tem uma sequência de adjetivo composto e adjetivos simples, o adjetivo varia ou não, e o adjetivo simples sempre concorda. Mas aí é uma questão de escolha, tá? Então, ó, devemos separar as garrafas azul claras transparentes. Então, ó, tanto transparentes concorda com garrafas, quanto azul claras. Tá? As mais belas são as garrafas rosa escuro transparente, a mesma coisa, os dois concordam, tá certo? Ó. Móveis castanho escuros, foscos. Coloque na vitrine os móveis marrom café foscos. Só para lembrar que pode tanto uma palavra ter um adjetivo, quanto uma cor, por exemplo, um adjetivo composto, mas todos eles têm que seguir a mesma regra. Tá bom, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? A gente terminou aí os casos de concordância nominal. Então, estudem direitinho todos esses casos de concordância, para a gente não ter nenhum problema, né, em errar os casos de concordância, porque vocês já viram que isso na redação pode dar um grande problema, tá bom? Vou aqui fechar a chamada da gente, com o horário que todo mundo participou. É um assunto meio chatinho, né, gente? Porque a gente é muita regra, mas por ser chato é que vocês realmente têm que estudar e muito. Tá bom, gente? Tranquilo? Hoje eu vou colocar para vocês lá no Classroom o material da aula de hoje, tá? E vou colocar também uma atividade, tá bom? Que é sobre concordância, tá bom? Tranquilo? Beleza? Beleza. Então, quem também não assistiu a aula de ontem, assista, né? Poucas pessoas assistiram depois que eu coloquei no YouTube. Vão rever a aula, teve aí um tempinho, vão estudar, porque é um assunto importantíssimo, tanto para o vestibular, quanto para a prova, né? Tanto para a redação, quanto para a prova objetiva, tá certo? A atividade vai ser para entregar quando, professor? Como? A atividade vai ser para quando? É uma semana, sempre é uma semana. Tá certo. Tá bom? Tchau, gente, um abraço. Ô, professor, só uma dúvida. A chamada, ela é automática, né? A do É automática. Aí ela diz a hora que você entrou e a hora que você saiu. certo. E a série, né? Porque aí quando ele não diz a série, tu tá vendo aí, dá pra tu ver aí? Tô. Ele não diz a série, ó, mas diz o nome do aluno. Aí como eu já tenho no meu arquivo o nome, a turma de cada um, ele diz a hora que o aluno entrou e a hora que ele saiu, tá vendo? Entrada e saída, tá vendo? Ah, entendi. Tranquilo? Tá, valeu. Um abraço, tchau, gente.